Participação na Cimeira Mundial dos Governos. O Presidente da República seguiu hoje para Dubai, Emirados Árabes Unidos. Vacinação contra o cancro do colo do útero. Nova ronda arrancou nesta segunda-feira em Luanda. Municípios dos Navegantes em Benguela. Moradores do bairro Sagrada Esperança queixam-se de falta de segurança e de serviços sociais. Surto de cólera em Moçambique. Autoridades pretendem vacinar esta semana 1,7 milhões de pessoas. Hoje notícias, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Bem-vindos à atualidade. Boa tarde, seguimos agora para o desenvolvimento das notícias. Moradores do bairro Sagrada Esperança, no município dos Navegantes, em Benguela, queixam-se da falta de segurança e de outros serviços sociais, como é o caso da água potável, que há mais de 5 anos não jorra nas torneiras. A situação obriga os moradores a usarem água imprópria para o consumo proveniente de caminhões-cisternas. De acordo com o relato dos moradores, neste bairro localizado na periferia do município dos Navegantes, falta de tudo um pouco. A água potável é um dos vários serviços que preocupa os cidadãos. A solução tem sido os caminhões-cisternas, cuja proveniência da água é duvidosa. A água, desde que o princípio que estamos aqui, vai fazer 5 anos que a água não escorre nas nossas torneiras. Isso, para nós, a população, estamos a ver que é muito grave. Pelo menos o Estado tem que olhar nessa situação, nós como povo. Um balde de água está 50 kwanza. Nesse caso, a banheira completa, estamos a comprar 250 a 150 kwanza. Para uma mãe, só esses valores não chegam. Às vezes, numa casa são 5 crianças, com o pai, essa coisa toda. Uma banheira, 200 kwanza é muito. O meu caminhão é 18 mil litros, estamos a comercializar 33 mil kwanza. Nós encontramos dificuldades no fornecimento do próprio líquido, porque o líquido não vem das águas. Estamos a tirar o líquido no rio, no perímetro do rio Cavaco. E de lá para cá é muito distante. E é uma água não tratada. A falta de energia elétrica obriga os moradores a recorrerem ao consumo ilegal da corrente elétrica através da prática dos famosos gatos aos bairros vizinhos. Imaginem que nós que estamos aqui ao meio não temos luz. Como é que é possível colocar luz aqui no Atlântico, bem próximo, e saltar o bairro seguinte e no bairro à nossa direita também tem luz, mas nós que estamos aqui ao meio não temos. Isso de alguma maneira é um tanto quanto entristecedor, porque motiva certas práticas que depois podem vir ajudar a danificar aquilo que o Estado tem estado a fazer, os famosos gatos. E isso não é correto. Se tu vais ao lado, tem luz. Vai aqui à tua esquerda, também tem luz. Mas aqui próximo, né, onde que se calhar poderia-se fazer alguma coisa, não se tem. E aliás, com agravante, tudo o que está a se fazer aqui é pré-pago. A situação da energia elétrica tem sido uma das causas do crescente número de assaltos. Este cidadão viu a sua motorizada ser levada por meliantes depois de um disparo com arma de fogo que atingiu uma das suas pernas. Assim que chego, que dou a curva para a minha casa, apareceu 2 motorizadas. Uma passou em frente de mim e colocaram-me. Dali, o miúdo que estava atrás pulou da moto, manipulou e chegaram ao ponto de me dar tiro e partir a perna. Isso é luz, bandido é demais. Aqui nós sofremos muitas consequências. Bandido que está nessa rua que tu estás a ver, a rua que vocês estão a ver. E aqui já sofremos 3 ou 4 ações. A primeira coisa, tá aí o filho Mateus, sofreu a ação. Ninguém nós vimos. Soba, polícia, mais velho, não vimos ninguém. Está aí ele, sem dúvida. Então, e se não estamos a ver mais a luz e a água, e o hospital e posto de polícia, é complicado. Porque nós temos 4 posições: água, luz, posto de polícia, posto médico e a escola para as crianças.
clamor dos cidadãos residentes no bairro Sagrada Esperança, em Benguela, e os problemas sociais que nos últimos anos, para muitos jovens, são vistas como escapatória para o desemprego. O Mandela Silva visitou alguns desses lugares em Luanda. Todos nós, nos últimos tempos, temos ouvido com alguma frequência a expressão "estou na placa". O que significa? É uma expressão que tem viralizado em Angola, que é um local em que muitas vezes com aglomerado de pessoas que se dedicam em determinadas atividades e não só, como é o caso da placa Tela do Cumbão, que está organizada, fazem reuniões matinais e são remunerados diariamente os prestadores de serviços por estarem a lotar viaturas, como nos conta o porta-voz da placa, João Quindanda. O dia a dia de um lotador aqui nessa placa não é fácil. Por quê? Não é fácil porque é mesmo muito trabalho. O sol começa no corpo do lotador e acaba no corpo do lotador e é muito sofrimento. Porque aqui é onde sai o nosso ganha-pão e tínhamos que fazer mesmo esforço. Se não fizermos esse esforço, aguentar esse sol, acabar aqui de cima do nosso corpo, então não temos como levar o pão para a família em casa, porque nós sobrevivemos desse trabalho. Conseguimos sustentar nossa família lotando o carro. Aqui no bairro da Avó começa a paragem Rotas Congolense e Casquel. Nós organizamos as viaturas coluna por uma. Tiramos uma viatura, todos os passageiros... Seguidamente, coluna por um, vão para uma viatura, aquela viatura encheu, vai vir outra, vai vir sucessivamente e assim até o fim do dia, que é 19h30, nosso horário do fecho, largamos, ainda mesmo assim começa o turno da noite, que começa às 20 horas até às 23. Aqui, cada lotador, tiramos mais ou menos 7.500 kwanzas por dia. Mauro Henriques diz que com o pouco que ganha na placa, no final do dia, tem ajudado a sustentar a sua família e só o faz por falta de oportunidades de emprego para não enveredar na vida da delinquência. O meu dia a dia é o normal, corre dos passageiros, sobe dos taxistas. Lembro da remuneração que vem por parte que nós recebemos a partir dos nossos líderes. E provavelmente isso pode variar entre 1.500 a 2.000 kwanzas. Fora do dinheiro do mata-bicho e o almoço que temos direito. Na placa do Kazenga, por exemplo, denominada A Tranquilidade da Tropa, Fernandes Mendes diz que com o aparecimento das placas foi possível tirar muita gente da delinquência e da prostituição, o que tem servido de sustento para muitas famílias. Nós fazemos trabalho de táxi. Como placa, esse é praticamente o quartel da nossa organização. Nós somos uma organização staff, fazemos o trabalho de táxi, somos fazedores de táxi, somos jovens desse mesmo bairro, nascemos aqui, crescemos aqui e por não ter uma oportunidade de trabalho ou uma ingressão de trabalho no Estado, então criamos as nossas staffs que é para nós poder pelo menos não cometer um crime, não fazer algo de errado, então procuramos as staffs que é para nos tirar desses maus caminhos. Graças a Deus tiramos alguns colegas, alguns irmãos da delinquência, do mundo do crime, algumas irmãs do mundo da prostituição e trouxemos ela aqui. Mas nós dependemos do privado, não é do Estado. Que os nossos patrões são eles quem compram a viatura e fornecem para a organização. E ao decorrer desse todo o processo, nós não podemos dizer que é todo um mar de rosas, né? É como toda uma outra área, é mesmo trabalho. Então, em função disso, eu só devo dizer que é só Deus. Fiela depende mesmo de Yas. Como temos os nossos programas de escala na organização, que os colegas têm aquele tempo de trabalho determinado, então conseguimos trabalhar, né? Às vezes temos declínios de viatura na staff, somos obrigados a redobrar aquilo que é a formatura da organização para todo mundo poder trabalhar e levar alguma coisa. Mas graças a Deus, como Deus é por todos, conseguimos sempre acudir a algumas demandas. Por Luanda, várias placas estão espalhadas para diversão, passar tempo, trabalho, entre outras atividades. Arrancou hoje em Luanda uma nova ronda de vacinação contra o cancro do colo do útero. O processo terá duração de 15 dias e prevê imunizar cerca de 56 mil meninas dos 9 aos 12 anos de idade. As crianças abrangidas fazem parte do grupo de meninas que foram inscritas, mas que não chegaram a ser vacinadas
durante a campanha nacional de vacinação contra o cancro do colo do útero, que decorreu nos meses de outubro e novembro do ano passado, como fez saber a coordenadora provincial do Programa Alargado de Vacinação. O país introduziu no Sistema Nacional uma nova vacina, que é a vacina contra o cancro do colo do útero. E, claro que realizamos uma campanha nesta fase, de 27 a 7 de novembro, e onde Luanda havia planificado vacinar aproximadamente 560 mil crianças dos 9 aos 12 anos. Mas tudo que é novo gera desconfiança, desconforto, e então muitas famílias, muitas mães, muitos cuidadores ficaram reticentes com relação à adesão. Daí que das 560 mil meninas, 56 mil foram registradas e não foram vacinadas. Portanto, a intensificação é focalizada no resgate destas 56 mil crianças. E claro que abranger também aquelas crianças que já completaram 9 anos. Para além da vacinação do cancro do colo do útero, a nova ronda contempla também a administração de outras vacinas para assegurar que nenhuma criança fique de fora. Felizmina Neto assegura que os vacinadores estarão nas escolas e também nas comunidades. Vamos vacinar nas escolas, com equipa de 2 pessoas, um vacinador, um registrador. Vamos vacinar nas comunidades, inclusive nas lavras. Dizer que, aproveitando a oportunidade, porque a vacina tem um lema, temos que aproveitar cada oportunidade para vacinar mulher e criança. Vamos vacinar o HPV, que é o foco, vamos vacinar contra o sarampo, as crianças dos 6 meses até menos 5 anos, vamos administrar vitamina A, que é o suplemento vitamínico, vamos vacinar contra a febre amarela, vamos vacinar também contra a hepatite B. A coordenadora provincial do Programa Alargado de Vacinação assegura que há logística suficiente para atender à demanda e deixou um apelo aos pais e encarregados de educação. As equipas estão sensibilizadas, temos logística suficiente para responder à demanda. A função da vacina é somente criar defesas para que não adoeçamos e nem morramos por doenças preveníveis pela vacinação. Portanto, a dúvida é inimiga da perfeição. Nós estamos aqui para garantir segurança naquilo que vamos produzir. Das cerca de 560 mil meninas que estavam previstas para serem vacinadas em Luanda durante a campanha nacional de vacinação contra o cancro do colo do útero, que decorreu no ano passado, apenas 504 mil foram imunizadas. O Hospital Geral de Luanda voltou a atender um número elevado de casos de malária nas últimas 72 horas, segundo dados avançados pela diretora de urgência da unidade hospitalar, na conversa com Mandela Silva, que complementa a informação. Mandela, boa tarde. Boa tarde e um boa tarde extensivo ao vasto auditório da Rede Girassol. De facto, estamos no Hospital Geral de Luanda, onde vamos então falar com a diretora clínica Carla Sobrinho relativamente ao balanço das últimas 72 horas. Senhora Carla, muito boa tarde. Está em direto para a Rede Girassol. Qual é o balanço então que faz aqui do Hospital Geral de Luanda durante as 72 horas dos últimos acontecimentos? Nas últimas 72 horas tivemos um total de 3.080 pacientes atendidos, internamos 184 pacientes. Das patologias mais frequentes aqui na nossa urgência foi a destacar as doenças respiratórias com 192 casos, malária 171 casos, doença diarreica aguda 46 casos, anemia severa 1 caso, hipertensão 74 casos, AVC mais hipertensão 18 casos, tuberculose 47 casos, síndrome febril 141 casos. E tivemos também nas últimas 72 horas um total de 26 cirurgias.
Transferências recebidas, tivemos 57 transferências recebidas e efetuamos 12 transferências. No banco de urgência, cirurgia e ortopedia, tivemos um total de 391 pacientes traumatizados, tivemos 78 acidentes de viação, quedas 143, agressão física 81, atropelamento 51, ferimento por arma de fogo tivemos 8 casos, ferimento por arma branca tivemos 30 casos. Doutora, a malária ainda continua a fazer muitas mortes a nível do país. Por que motivo? E a segunda pergunta é, já se tem feito campanha a nível nacional, a nível de Luanda, para a redução desta patologia ou desta doença? Realmente tem-se feito campanhas a nível das residências dos municípios, com a fumigação nos bairros, e aqui também na nossa instituição temos feito fumigação. Temos dado também, oferecido aos pacientes quartem, e aquilo que deixamos de orientação aos familiares é o uso de mosquiteiros nas suas residências e colocar rede mosquiteira também nas janelas e, sobretudo, também usar repelente, né? E usar também roupas que tapem quase toda a parte do corpo, que é para não haver a contaminação ou dar ao vetor que transmita a malária. Os mosquiteiros impregnados noutra hora eram oferecidos. A essa altura, esta campanha ainda tem sido realizada para mulheres grávidas e crianças? Ainda tem acontecido nas consultas externas de ginecologia, obstetrícia e de malária. É oferecido em alguns pacientes a rede mosquiteira. Quando o hospital tem esses equipamentos para a proteção dos nossos utentes sobre a malária, então é oferecido. Quando não tem, também indicamos os pacientes que é para comprarem, fazerem uso. Ok, muito obrigado, Carla Sobrinho, ela que é então a diretora das urgências aqui no Hospital Geral de Luanda, que fazia então o balanço das últimas 72 horas. A doutora dizia também que a malária ainda é das doenças mais predominantes aqui nesse hospital, que tem causado também muitos internamentos a essa altura. No momento é então o apontamento possível que podemos fazer desta matéria, com imagens de Leandro Diogo Mandela Silva, no Hospital Geral de Luanda. Boa tarde. Boa tarde, Mandela Silva, e continuação de um ótimo trabalho. No âmbito da Semana da Constituição, o Tribunal Constitucional realiza hoje e amanhã o Fórum Constitucional sobre os Direitos e Garantias da Jovem Mulher e da Criança Africana. O Fórum reúne representantes de tribunais constitucionais e supremos de vários Estados africanos, do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, da União Africana, do Poder Legislativo e Executivo, com foco na abordagem de temas ligados às políticas do direito e bem-estar da criança e da jovem mulher. A Emília Pascoal tem mais informações sobre este assunto. Emília, boa tarde. Boa tarde, Emília. Boa tarde, Celestina Zola, e a quem nos acompanha neste momento. Este fórum que decorre aqui em Luanda visa promover o diálogo e a reflexão sobre os mecanismos constitucionais da proteção da jovem mulher e também da criança. E na ocasião deste fórum, a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, afirmou que o Estado tem implementado políticas públicas para salvaguardar as crianças e as jovens mulheres e apelou também para que se reforce a lei contra os atos que atentam contra esta franja da sociedade. Acompanhe.
Continuamos com este grande desafio, portanto este que é um desafio não só de Angola, mas da África de uma forma geral. Dizer que nós, enquanto pessoas, mas essencialmente enquanto mulheres, temos também uma grande responsabilidade em todo este processo. O nosso governo tem sim estado a agizar cada vez mais políticas públicas direcionadas ao cuidado da criança, direcionadas a minimizar, mesmo que não conseguimos acabar totalmente, mas minimizar o impacto negativo da violência doméstica de uma forma geral, mas particular naturalmente toda a violência que é direcionada à mulher e às nossas crianças. Portanto, o Estado está a fazer o seu trabalho, a Casa das Leis de uma forma geral, porque também temos aqui muitos representantes de outros países que têm esta responsabilidade de continuar a promover leis que protejam cada vez mais os direitos das nossas crianças. É importante que nós, enquanto sociedade civil, também façamos a nossa parte. É importante que nós, enquanto famílias, que somos nós, a família, o núcleo principal de toda e qualquer sociedade, façamos efetivamente a nossa parte. É preciso que o cuidado com a criança se inicie no seio da família, se inicie nas nossas casas e na casa de todos nós e de cada um de nós. Portanto, nós, naturalmente, enquanto mulheres, enquanto mães, acabamos por ter uma responsabilidade acrescida em todo este processo. Mas é importante também referir que a criança não é o futuro, a criança é o presente. É preciso cuidar desta criança hoje para que, efetivamente, este futuro que nós queremos que continue a ser de paz e desenvolvimento aconteça. Portanto, todo este exercício que temos estado a fazer em prol do desenvolvimento da criança acaba por ser determinante para garantir um futuro bom até para nós quando já tivermos mais velhos. Temos ainda muitos constrangimentos, principalmente em relação a menina no meio rural, que, como sabemos, e muitas vezes até por questões culturais, acabam por não ter acesso à escola, logo acabam por não conseguir ter uma formação condigna para que possam então no futuro ombrear com os homens para a aquisição de um emprego. Portanto, todas essas questões, não só sociais e económicas, mas essencialmente culturais, nos obrigam a refletirmos um bocadinho mais que a África é que nós queremos para o futuro, que mulheres africanas é que nós queremos para os próximos tempos. Portanto, não basta legislar, não basta termos as leis. É preciso garantir que elas sejam efetivamente produzidas, não é? No final. É preciso garantir que essas leis que são aprovadas em sede das instituições afins se realizem efetivamente no cotidiano das nossas crianças. Portanto, a questão da fiscalização, a necessidade de aferirmos se de facto os direitos fundamentais das nossas crianças estão a ser salvaguardados, acaba por ser uma responsabilidade de todos nós. É preciso denunciarmos os crimes de violência de uma forma geral e aqui particularizar a violência contra a criança, acaba por ser um crime público. Portanto, todos nós, independentemente de fazermos parte desta família ou não, se tivermos acesso a alguma informação, se presenciarmos a realização de uma violação contra a criança, é nosso dever denunciar. Portanto, é preciso que os nossos mecanismos de fiscalização aconteçam efetivamente. Onde é que temos estado a falhar? Portanto, temos estado a falhar no conjunto, fazemos a referência à questão da família, à questão da responsabilidade coletiva, que no fundo é isso que nós sentimos que nos falta. Ouvíamos a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa. Este fórum, que tem a duração de 2 dias, reúne várias entidades aqui do nosso país e tem como objetivo abordarem sobre os direitos e o bem-estar da criança e também da jovem mulher. De momento é o que podemos avançar. Celestina Zola, continuação de um bom jornal. Boa tarde. Boa tarde, Emília Pascoal. Obrigada por essas informações e seguimos para o primeiro intervalo desta tarde. Volte connosco.
Estamos de volta às notícias. O Presidente da República, João Lourenço, deslocou-se hoje ao Dubai, Emirados Árabes Unidos, onde vai participar na Cimeira Mundial de Governos. O evento arranca amanhã e vai decorrer durante 2 dias. O chefe de Estado angolano faz parte da lista dos oradores de destaque no 2º dia da Cimeira. Trata-se de uma cimeira considerada como um dos maiores fóruns globais dedicados à governação, políticas públicas e liderança internacional. O evento vai decorrer sob o lema Moldar os Governos do Futuro e conta com a participação de mais de 45 chefes de Estado e de Governo, altos responsáveis governamentais e de organizações multilaterais, além de executivos de grandes multinacionais. O Presidente da República, João Lourenço, faz parte da lista dos oradores de destaque. No 2º dia da cimeira, o chefe de Estado angolano integra sessões dedicadas ao futuro do investimento em África, a cooperação internacional e o papel dos governos na promoção do crescimento económico sustentável num contexto global marcado por instabilidade geopolítica, transformação digital e crescentes pressões sociais. O estadista angolano participa ainda num painel que irá igualmente juntar os presidentes da Tanzânia, do Zimbábue, do Botsuana, da Serra Leoa e do Ghana, e estará especificamente centrado nos desafios estruturais do continente africano, nas oportunidades de captação de investimento estrangeiro e nas reformas institucionais necessárias para reforçar a confiança dos mercados internacionais. De forma global, o evento deverá reunir mais de 6.000 participantes durante 2 dias de intensos debates, com a previsão da produção de 36 relatórios estratégicos e a realização pela primeira vez da Gala Mundial dos Laureados. Angola participa a partir de hoje até o dia 5 do corrente na 21ª edição, ou seja, a 21ª edição da Cimeira Internacional sobre Gás Natural Liquefeito, a decorrer no Catar. O evento visa afirmar Angola como um país capaz de exportar conhecimento, tecnologia e soluções técnicas e não apenas recursos naturais. Na Cimeira Internacional de Gás Natural Liquefeito, por uma empresa angolana responsável pela fiscalização de empresas de 3 setores diferentes, com destaques para o mercado do gás natural liquefeito. A participação da CGC visa apresentar as potencialidades do país no setor energético. O gás é uma commodity extremamente importante para Angola e para o mundo. Para quem não sabe, o gás é o melhor produto para se fazer a transição energética. E a COP, como não poderia deixar de ser, está participando neste evento exatamente para mostrar as suas valências na supervisão e fiscalização destes projetos estruturais. A participação da CGC neste palco global marca um passo estratégico da afirmação de Angola como um país capaz de exportar conhecimento, tecnologia e soluções técnicas e não apenas recursos naturais. A aposta no GNL reforça o compromisso de Angola com a segurança energética, diversificação das receitas e fiscalização. Chegou o momento, acredito eu, chegou a altura das empresas africanas e principalmente angolanas ocuparem o seu espaço neste mercado. A 12ª edição do evento prevê reunir mais de 2.000 participantes provenientes de 30 países diferentes, incluindo Angola. Em alusão ao dia 27 de janeiro, data em que se assinala o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a Embaixada do Estado de Israel promove uma cerimônia de homenagem dedicada às vítimas daquele que é considerado um dos períodos mais trágicos da história da humanidade. O evento é presidido pelo embaixador de Israel, Leo Vinovesky, e junta vários convidados. A Fernanda Gonga tem informações adicionais. Fernanda, boa tarde. Ora, muito boa tarde a todos em estúdio e também a vasta audiência da Rede Girassol. Precisamente está a decorrer aqui no Memorial Dr. António Agostinho Neto
Esta atividade tem alusão ao 27 de janeiro, dia em que se olha para a memória das pessoas que foram vítimas de Holocausto. E é por isso mesmo que nós vamos à conversa com o embaixador de Israel, acreditado em Angola, Leo Vinovesky, uma vez que esta atividade está a ser mesmo promovida pela Embaixada de Israel em Angola, com a participação da Embaixada da Alemanha. Muito boa tarde, senhor embaixador. Esta atividade vem justamente para não se esquecer daquilo que foi o passado e para também honrar aquelas pessoas que viram-se vítimas dos acontecimentos do Holocausto. Que importância que atribui a esta atividade que homenageia então estas vítimas? Sim, na verdade estamos fazendo memória ativa dos 6 milhões de irmãos judeus que foram assassinados pela maquinária nazi lá na Europa. Estou falando da Segunda Guerra Mundial. Então, para nós, os 27 de janeiro sempre são um motivo de lembrança, de memória, não somente do passado, pelo respeito do passado, mas também para proteger o futuro. E quando falo do futuro, estou falando das jovens gerações, de outros povos também, de nosso povo com certeza, de outras nações também. Então, estamos aqui para dizer não à discriminação, não à violência. A palavra que começa com palavra violenta e finaliza com um ato violento, como aconteceu com nossos irmãos lá na altura, na época. Então, é isso. A mensagem principal é que a gente está aqui digamos assim, para comemorar juntos com o corpo diplomático, com meus amigos do corpo diplomático, com as autoridades angolanas, que eu parabenizo e agradeço pela presença, com a comunidade israelita, que são, mesmo que não sejam muitos, mas são protagonistas do desenvolvimento da vida aqui em Angola. Então, é isso, é uma memória simples, mas cheia de conteúdo, cheia de emoção. Eu tenho familiares assassinados lá na altura, na Segunda Guerra Mundial. Então, eu sinto o dever ético, cuja família foi assassinada lá, mas também como diplomata israelita, fazer essa cerimônia hoje aqui com nossos amigos aqui em Angola. E posso dizer muito claramente, Israel tem muitos amigos aqui em Angola. E é por isso que um dia difícil como hoje é um bocadinho mais fácil de sobrelevar por causa da presença de nossos amigos aqui em Angola no Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto. Segundo as explicações que nós fomos acompanhando ao longo da apresentação desta cerimónia, fala-se também de tendências neonazistas. Atualmente, como é que olha para as movimentações do mundo quanto a essas tendências e que perigos é que elas podem trazer para o futuro da humanidade? É uma pergunta excelente, porque a gente fica muito preocupado nas tendências que a gente olha no mundo inteiro. Aqueles discursos de ódio, de discriminação, de violência, não dá, já não dá mais. E eu acho que as lições do Holocausto são exatamente para isso, para proteger o futuro, porque a distância que tem da palavra, da discriminação até atos que são perigosos, que colocam em perigo a vida dos demais, é muito curta, a distância é muito curta. Então a gente está aqui para denunciar, para dizer que a gente está do lado correto da história. Então eu convido todos para ficar no lado correto da história. E o lado correto da história é dizer não à discriminação, não ao racismo, não a muitas coisas que levam depois a tragédias assim como essa, que podem ser evitadas, que têm que ser evitadas. Então estamos aqui hoje para falar disso, que o compromisso tem que ser de todos. Já não é suficiente dizer, isso está muito mal, não. É o momento de atuar. É a diferença entre palavra e atos, né?
Muito obrigada. Aqui Diga a vocês. as palavras do embaixador de Israel acreditado em Angola, Leo Vinovesky, que faz aquilo à comunidade mundial sobre a necessidade de se evitar atos que podem propagar ainda o neonazismo, atos que alvejaram mais de 6 mil judeus no período da Guerra Mundial e que os governos pretendem e procuram de todo modo evitar. Uma cerimónia que terminou aqui no Memorial Dr. António Agostinho Neto, que a Rede Girassol teve a oportunidade de testemunhar com imagens de Josué Massuaco e Fernanda Gonga. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga. A comunidade israelita em Angola relembra hoje vítimas do Holocausto. Angola reiterou em Nova Iorque o desejo de reforçar a cooperação no domínio da paz e segurança com as Nações Unidas após a conclusão exitosa do curso de formação de formadores de efetivo da Polícia Nacional para as missões de manutenção da paz. O desejo ficou patente durante o encontro de trabalho entre o representante permanente de Angola junto das Nações Unidas, Francisco José da Cruz, e o subsecretário-geral das Nações Unidas para as Operações de Paz. A ocasião serviu para o embaixador Francisco da Cruz agradecer ao Departamento de Operações de Paz pelo envio de uma equipa de instrutores certificados pela ONU. Segundo o diplomata angolano, as formações interativas e baseadas na prática contribuirão significativamente para o aumento do desempenho e das competências dos formandos. As duas entidades trocaram ainda impressões sobre a situação prevalecente no leste da República Democrática do Congo, tendo sido destacado o contínuo engajamento do presidente da República, João Lourenço, que recebeu recentemente uma delegação de representantes da Conferência Episcopal Nacional do Congo e da Igreja de Cristo no quadro dos esforços diplomáticos para a promoção da paz e da estabilidade no leste da República Democrática do Congo. Em Moçambique, aumenta o número de mortes causadas pela cólera. As autoridades pretendem vacinar esta semana mais de 1,7 milhões de pessoas em 4 províncias do país. É o assunto para ver no Compacto Internacional. As autoridades moçambicanas pretendem vacinar esta semana contra a cólera mais de 1,7 milhões de pessoas em 4 províncias do país, numa altura em que crescem os números de doentes e mortes provocadas pela doença. O Ministério da Saúde do país informou que a operação de vacinação preventiva vai decorrer de 4 a 8 de fevereiro, num total de 5 distritos das províncias de Niassa, Cabo Delgado, Zambésia e Sofala. O objetivo é abranger pessoas com idade igual ou superior a 1 ano, numa operação de vacinação que deve decorrer nas unidades sanitárias e nas comunidades, através de brigadas móveis. A candidata de direita, Laura Fernandes, que reivindicou vitória nas presidenciais da Costa Rica, anunciou uma profunda e irreversível mudança para estabelecer a Terceira República e prometeu à oposição diálogo e reconciliação, com 88,4% das urnas apuradas pela Comissão Eleitoral. A politóloga de 39 anos, candidata pelo Partido Soberano do Povo atualmente no poder, tinha obtido 48,5% dos votos, acima do mínimo de 40% necessário para vencer a primeira volta. Na Costa Rica, as mudanças políticas que surgiram após a Guerra Civil de 1948, com a abolição do Exército e a elaboração de uma nova Constituição, são conhecidas como Segunda República. Membros da sociedade civil das Filipinas apresentaram 2 novas petições de destituição contra a vice-presidente Sara Duterte, reativando processos que tinham sido suspensos em 2025 pelo Supremo Tribunal do Arquipélago. Sara Duterte foi acusada de corrupção e de acumular riqueza de forma inexplicável com base no seu salário, além de desviar cerca de 9,4 milhões de euros de fundos secretos do gabinete da vice-presidência e do Departamento de Educação, que chefiou até ser demitida em 2024. Em 2025, Duterte enfrentou um processo de destituição no qual foi também acusada de dar ordens para matar
o presidente filipino. Continuamos a informar, seguimos para mais um curto intervalo no Hoje Notícias. Até já. Uma vez mais, boa tarde. Seguimos com as notícias. No Hoje Notícias desta segunda-feira, começamos com o desporto. A invencibilidade mantida. O 1º de agosto empatou diante do Cabo Escorpe do Palanca por um golo no jogo de cartaz da jornada 13 do Girabola 2025-2026. O espetáculo no estádio 11 de novembro estava à altura dos amantes do Girabola. As duas formações circulavam bem o esférico. A equipa do Palanca estava mais ofensiva e aos 28 minutos o lateral direito Baialá estremeceu a baliza de Neblu para 1-0 a favor do Cabo Escorpe. Os militares tentaram restabelecer a igualdade no placar, criando várias situações. Todavia, os anfitriões tinham o pé no acelerador. No reatar do prato quente da jornada 13 do Girabola, o 1º de agosto continuou com as suas investidas, porém o golo não surgia. E foi ao cair do pano, no tempo adicional, que o ponta Rubson empatou a partida a 1 golo e manteve a equipa do Exército intacta. No fim do duelo, o treinador principal do Cabo, Beto Bianchi, afirmou que o oponente obrigou o seu conjunto a recuar. É muito difícil jogar 80, 85 minutos fazendo uma pressão alta, e foi o que nós fizemos. Se nós tivéssemos materializado as ocasiões no primeiro tempo e você termina com 2-0, 3-0, que podia ter passado perfeitamente, já na segunda parte vem com mais tranquilidade. Mas o Dagosto apertou muito no final, começaram as linhas e também o cansaço é impossível que mantenha 95 minutos lá em cima. Por sua vez, Filipe Nzanza, comandante dos militares, exprimiu seu descontentamento com a arbitragem. Nós estamos a fazer nosso campeonato. O objetivo é melhorar a classificação do ano passado. Eu penso que tem que nos deixar jogar. O que aconteceu aqui é uma farta líquido que todo mundo viu. Se o árbitro que estava lá 5 metros não viu, se a bola entrasse, seria 2-0 e nós perdíamos o jogo. Cabo Escorpe não precisa disso. Hábitos são bons hábitos, mas às vezes tem que saber apitar no momento certo. Senão é complicado para nós. Com este resultado, o 1º de agosto passa a somar 27 pontos e o Cabo Escorpe do Palanca 18 pontos. Africano de handball, o Egito conquistou o africano masculino de handball que fechou as cortinas neste domingo em Kigali, no Ruanda. Na final, o Egito derrotou a Tunísia por 37-24, 13 golos de vantagem ao intervalo. Os egípcios já venciam os tunisinos por 17-10. Na definição do terceiro lugar, Cabo Verde venceu a Argélia por 29-23. Lembro que Angola ficou na 5ª posição ao ganhar a Nigéria por 25-20. Assim sendo, Egito, Tunísia, Cabo Verde, Argélia e Angola são as 5 seleções que vão representar a África no Mundial de Handball marcado para janeiro de 2027 na Alemanha. Félix Kambundo, meia distância da Zâmbia, com 49 golos, foi o melhor artilheiro, ao passo que Abdelrahman, do Egito, foi o guarda-redes mais eficaz da prova, com 47% de aproveitamento, 27 defesas em 58 remates. Em 27 edições do africano masculino de handball, o Egito igualou a Tunísia com 10 conquistas na liderança do palmarés, enquanto a Argélia coleciona 7 títulos. O melhor que Angola conseguiu é a presença nas meias finais em 7 ocasiões, terceiro lugar em 2004, 2016 e 2018, além do 4º posto em 2006, 2008, 2014 e 2020. Carlos Alcaraz conquistou o título do Open da Austrália. E assim foi o Hoje Notícias de edição de segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Obrigada pela atenção dispensada. Votos de continuação, de boa tarde e até amanhã. Passe bem.